A paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor também aos pastores que se encontram no Rio de Janeiro, em São Paulo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus conceda também ali em Minas Gerais. A paz do Senhor a todos os pastores. Quem vos cumprimenta é o pastor Marcelo aqui do estado de Ceará. A paz do Senhor a todos os ouvintes que ouçam esse áudio. Eu trago aqui hoje uma grande revelação dentro da palavra de Deus, onde certo dia eu estava no monte. Depois que eu costumo descer o monte, eu costumo sempre a ler a Bíblia Sagrada. Em cima do monte Deus falou comigo, eu fui para a Bíblia Sagrada só para confirmar a passagem de verdade. Estava eu, pastor Eduardo, quando orava, buscando a face de Deus, e pude ouvir a voz de Deus bradar, quando ele falava que haverá um tempo, em 2019, que vai acontecer, que o povo vai passar uma tribulação, o Brasil vai sofrer uma tribulação, o início de uma tribulação. Não é, veja pastor, que não é a grande tribulação. Que eu quero que os ouvintes estejam bem atentos nessa revelação, que Deus falou que não é a grande tribulação, é o início de uma tribulação que o Brasil iria passar. E nesse início de tribulação iria dar acesso à iniciada da grande tribulação. E eu orando e perguntando a Deus para entender o que era que Deus queria falar. E Deus estava falando naquele momento que a tribulação que nós iríamos passar, que nós estamos passando hoje, que Deus estava falando que nós iríamos passar, que no caso estamos passando hoje, era o início que ia acontecer da tribulação, até que chegasse a tribulação, para que ela viesse abrir as portas da grande tribulação. Porque a tribulação era um preparamento de um despertamento da igreja, onde alguns, não todos, alguns, pouquíssimos, irão ser despertados nesse início de tribulação. Pessoas que iriam ampliar suas visões. Não falo de dom de visão, falo de visões mesmo, visão de Deus. Iria ampliar mais a intimidade com o Pai e as suas autoridades que combatem contra o pecado. Então Deus falava acerca para mim e eu dizia: Deus, mas como assim? O arrebatamento está próximo, Senhor. E Deus falava assim comigo: eu quero que vocês, todos os ouvintes, fiquem bastante atentos, porque o que eu vou falar aqui, isso aqui é revelação pura da palavra de Deus. E quando eu conversava com Deus, Deus falava a respeito da passagem de Noé. E eu perguntava: Deus, mas como assim a passagem de Noé? E Deus falava: eu vou falar para você o que quer dizer, o que está de trás por cada letra, cada passagem que Noé estava construindo a arca. Eu dizia: mas Senhor, mas como assim? Aí Deus falava: a arca de Noé, a construção da arca, a família de Noé, é justamente a família de Noé, é uma liderança de uma obra. Eu disse: mas como assim, Deus? E Deus falava assim: a liderança de uma obra é preciso 8 pessoas para que se torne uma liderança perfeita. E a arca de Noé, a família de Noé, é uma liderança de uma igreja. Preste atenção no que eu vou falar para você não entender essa revelação mal. E quando eu perguntava a Deus: mas Deus, uma liderança de uma igreja? E Deus: exatamente. Uma liderança de uma igreja. E ele dizia ainda mais: e o que significa, Senhor, a construção dessa arca? E Deus falava: a construção desta arca significa a doutrina que eu tanto almejo para que meu povo viva. E Deus falava que a família lutava para a construção da sã doutrina.
Então, veja que a família representa a liderança, a construção da arca representa a doutrina da igreja. Fique bastante atento, porque a liderança que está fazendo a vontade de Deus, ela está construindo, entenda o que eu estou dizendo, ela está construindo a perfeita sã doutrina do arrebatamento. Você vai entender mais lá na frente. Aí eu perguntava a Deus, mas Deus, liderança é a família de Noé, que são 8. A arca sendo construída são a família construindo uma perfeita doutrina, ou seja, uma arca é uma doutrina santa. E o que significa o restante? Ele dizia para mim, o dilúvio significa que justamente haverá 40 dias. Pode perpetuar até 40 anos. Mas haverá 40 dias de grande tribulação. O dilúvio representa uma onda de tribulações, aonde sofrerão 40 ou até 40 mil dias, ou 40 dias de tribulação. Vai depender do povo, vai depender do povo cristão. Você vai entender. São 40 dias de grande tribulação que vai acontecer. Início das chuvas, início de um sinal que quando começa a chover, Deus já estava querendo dizer para o povo que o dilúvio vinha, mas o povo ainda não estava dando crédito. Então era só uma chuvinha naquela época, se dava chuva. Então era uma chuvinha pouquinha. E o povo não dizia que vinha dilúvio, porque aquilo ali era raridade. Mas quando Deus fala, está falado, meus filhos. Então, 40 dias de chuva, 40 dias de grandes tribulações. E o que se eu perguntava a Deus, e o que significa a arca sobre as águas? Agora você que está em espírito, você que já entrou em espírito, você já sabe o que eu quero falar, o que Deus quer falar. Porque, irmãos, você presta atenção, família de Noé significa liderança de igreja. Arca construída, família que está construindo uma doutrina perfeita. Doutrina perfeita, uma hora vai ser concretizada. Terceiro foco, chuvas. Início de uma grande tribulação. Que vai acontecer grande tribulação. Início de chuva, início de dilúvio. Início de grande tribulação. Dilúvio, início de grande tribulação. Agora, o que quer dizer a arca de Noé? Que Deus mandou fazer, flutuando acima das águas. A igreja do Senhor, ela vai flutuar acima da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser transformada em um só corpo que vai ser arrebatada ao céu. A igreja do Senhor Jesus, ela não vai estar na terra, porque ela vai passar por cima da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus, ela não vai estar na terra na grande tribulação. Veja que a arca, ela só subiu quando começou as grandes chuvas. A arca, ela só subiu quando começou a ter grande chuva. A igreja vai passar o início da grande tribulação. Mas quando acontecer a grande tribulação, Deus vai arrebatar a igreja santa dele. Então aí um recado de Deus para os ouvintes: preparai-vos todos, ficai na posição de santidade, ficai na posição de santos, porque o noivo vem aí, está para vir. Irmãos, e o mais interessante, que quando eu olho a Bíblia Sagrada na igreja de Apocalipse, uma igreja chamada Filadélfia, quando eu contemplo a Filadélfia, eu consigo entender uma coisa, meus amados ouvintes,
que a Filadélfia, a igreja do Senhor Jesus, é a única igreja que não vai sofrer os danos de uma grande tribulação. A igreja da Esmirna vai sofrer uma perseguição por longo de alguns dias, mas a Filadélfia não. A Filadélfia não vai sofrer nenhum dano, porque Deus guardará a Filadélfia. E olha o aviso que Deus deixou para a igreja Filadélfia. Se você é uma igreja Filadélfia, se você está na igreja Filadélfia, se prepare porque eu vou dizer agora. Se você está na igreja Filadélfia, Deus tem um aviso para mim e para você, para nos entregar. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem. O que é que você tem hoje que você tem que guardar? Você tem que guardar a santificação, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus falou na igreja de Filadélfia que porque ela guardou a palavra da paciência. Que palavra de paciência é essa? É a palavra que guarda a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que guarda a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo está guardando uma palavra da paciência. É o povo dizendo que essa doutrina não surte mais efeito, essa doutrina não vale mais de nada, essa doutrina dos antepassados é uma tradição, é um costume, mas a gente como Filadélfia está guardando a primeira palavra da paciência. A primeira palavra da paciência é a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Pode dizer que nós somos crentes velhos, antigão ou não, mas o que importa é que nós guardamos a primeira palavra, que é a palavra da paciência. Então, meus amados irmãos, foi isso que Deus me falou acerca do arrebatamento. E Deus tem mostrado muitas coisas acerca do arrebatamento. Veja, irmãos, que Deus também, um certo dia, eu estava aqui na minha casa e de costume eu saio para fora, às vezes à noite, e vejo as formigas trabalhando. Nunca vi formiga trabalhando de dia. O mais que eu vejo é formigas trabalhando à noite. E um certo dia, eu estava no quintal da minha casa e quando após eu olhava, eu vi um trilho de formiga mais grande e enorme do mundo, trabalhando em volta das 3 horas da tarde. Naquela hora eu estranhei e disse, meu Deus, formiga trabalhando à tarde? O que vai acontecer após as formigas trabalhar à tarde? Depois de 3 dias que as formigas trabalhando, depois de 3 dias, veio uma grande chuva aqui no estado do Ceará. Uma grande chuva que ninguém esperava. Choveu por 3 dias. Justamente, as formigas trabalharam 3 dias. E depois desses 3 dias, choveu uma chuva imensa. Que ninguém nem soube de onde veio essa chuva. Ninguém estava preparado para o dia dessa chuva. Somente choveu 3 dias de chuva constantemente. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, naquela mesma hora, eu olhando para aquilo, Deus falou comigo dessa seguinte maneira: meu filho, presta atenção a essas formigas, porque elas trabalham de tarde, porque elas estão vendo que vem uma grande chuva aí. A minha igreja, ela vai deixar de trabalhar de noite e vai começar a trabalhar mais de dia e da tarde, porque ela vai contemplar que vem uma grande tribulação por aí. E por volta de um tempo, a minha igreja será glorificada no céu. Irmãos, não é para tanto, mas o que Deus tem com a igreja dele é algo tremendo e forte. Eu quero que você fixe essa mensagem no centro do teu coração e não deixe ela sair por nada, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Não é tempo de ficar dizendo por aí sobre político, falando que político vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ei, o político não vai fazer nada. A elite global é quem manda na terra. Mas Deus, além de mandar na terra, além de mandar no céu, manda na terra, manda em tudo. E Deus já entregou isso aqui tudo pro diabo, irmãos. Então o que nos resta agora é aguardar o arrebatamento. Irmãos, isso aqui foi uma grande revelação de Deus. Agora veja o que está acontecendo no estado do Ceará, irmãos. O pastor pediu até para mim relatar acerca do estado do Ceará. Irmãos, o que está acontecendo no estado do Ceará é uma tragédia enorme. São viadutos sendo explodidos.
ônibus sendo incendiado, bancos sendo explodidos, postos de gasolina sendo tocado fogo. Está uma coisa incontrolável. Jovens roubando, fazendo tudo que não presta. A facção aumentando a cada dia após dia. A poluição contaminada do pecado está atingindo as crianças, e as crianças já estão entrando para a facção de novo. A partir de 8, 9 anos as facções já estão batizando. Então, irmãos, o que nos resta é esperar o arrebatamento, porque o único livramento da igreja não é aqui dentro na terra, é o arrebatamento que vai acontecer. Então, irmãos, aqui no Ceará está muito crítico a causa. E eu tenho algo para dizer para vocês. O Ceará é um dos estados que está mais ocorrendo incêndios, explosões. E também está ocorrendo muitas ameaças. Já ameaçaram aqui no Ceará a tocar fogo nas igrejas. Já ameaçaram aqui no Ceará que vão tocar fogo até nas escolas. Então são muitas ameaças. E eles fazem. Por quê? Porque estão usados pelo diabo. Nós não podemos ver nossa visão como o mundo está vendo. Eles estão batalhando por algo que eles querem conquistar. Nós não podemos olhar como o mundo está vendo. Nós temos que olhar com um olhar diferente. Enquanto eles estão pelejando, nós temos que mostrar para essas facções que eles estão pelejando de forma errada. Nós temos que mostrar para essas facções que a forma de se pelejar para que venha a vencer, ter êxito de vitória, é de joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a zona de tribulação. Só dessa maneira nós vamos vencer, irmãos. Nós não podemos deixar o mundo nos corromper. Tem gente que se alegra na morte de um homem de facção, um assassino. Ei, meu filho, se tu está se alegrando na morte de alguém, tu não tem um coração segundo de Deus. Porque a minha Bíblia vai dizer que Deus não se alegra na morte do injusto, na morte do ímpio. Deus, ele fica triste quando o ímpio morre sem ter chegado ao conhecimento da salvação. Então Deus não se alegra. Quem é você que está se alegrando com a morte dessas pessoas? Em vez de você pregar para elas, ensinar o caminho certo, você se alegra, você quer ver mais morte, você quer ver mais assassinato. Ei, esse espírito de maldição, esse espírito assassino da tua vida, esse espírito da macumba, esse espírito do inferno, tem que sair da tua vida, porque se você está dessa maneira, você não tem Espírito Santo, você tem espírito do diabo. Porque o Espírito Santo, ele toca na gente. A gente fica triste quando vê uma alma morrer, perecer e não pôde chegar ao intuito da salvação. Então, meus amados irmãos, eu quero que os irmãos, se eu puder, levantar um clamor pelo Ceará. Levante, mas não levante um clamor para Deus interferir em alguma coisa. Levante um clamor pelos cristãos para que venha se despertar no Ceará. Porque o Ceará não está despertado, meus amados irmãos. Levante o clamor não para que essa zona de guerra acabe. Levante o clamor para que os cristãos despertem e Deus venha abrir as suas visões. Porque só quem pode vencer isso são os cristãos, eles levantados de pé e com seus olhos abertos. Se nós não se entregar ao Senhor Jesus, deixar o Senhor Jesus operar, o presidente do país não vai fazer isso. O presidente do país não vai fazer nada por nós. O único que pode fazer algo por nós se chama Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqui, eu entrego essa mensagem, que Deus possa abençoar a todos. Pastor Eduardo, sua esposa Adriane, seus filhos, suas filhas. Que Deus abençoe, que Deus use o pastor fortemente nesse ministério. E que esse ministério vai crescer, irmãos. Porque o Deus já tem falado que esse ministério tem que passar pela prova, a prova de espinho. Mas quando passar pela prova de espinho, esse ministério vai crescer espantosamente. Espantosamente. E eu estou alegre, irmãos, porque eu vejo que Deus está dando sinais. Sinais que Deus está falando acerca do WhatsApp, acerca de Facebook, Instagram, Twitter. Todas essas coisas diabólicas, como televisão,
esmalte, maquiagem, corte de cabelo. Deus está dando sinais. Aqui no Ceará eu peço o sinal a Deus, Deus está dando sinais. E Deus está mostrando a verdade verdadeira. E esses pastores que ficam pregando, dizendo que essas coisas não tem nada a ver, que isso é ferramenta para nós usar na obra de Deus, vocês todos estão cegos. Vocês não ouvem e vocês não vê. Vocês têm que abrir os olhos de vocês, porque essas coisas são diabólicas. Ninguém pode usar uma espada do inimigo. Ninguém pode usar um capacete do diabo, porque o capacete do diabo é embaraçado. A espada do diabo é engano. Então nós temos que usar a espada que é verdadeira. A gente tem que usar o capacete que não é embaraçoso. É o capacete da salvação. Tem gente que está usando as armaduras do diabo, porque o diabo também tem armadura. E as suas armaduras tem muita gente usando, mas nós temos que usar as armaduras de Deus. Então aqui eu deixo essa mensagem para todos os ouvintes. Você que ouça essa mensagem, receba dentro de você e que Deus possa abençoar todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém, Jesus.